Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais. Meu nome é Ney Herman e hoje nós vamos falar sobre tropeirismo. Comigo no estúdio da ETV está a professora Aida Mansani Lavalle, com doutorado em História e também livre docência na área. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, é uma honra estar aqui com você. E também espero que a gente traga alguma coisa de interessante a todos que estão assistindo esse programa, não é? Eu acredito que sim. A senhora é uma das professoras mais importantes da história de Ponta Grossa e, com certeza, esse programa vai servir de aula para muitas escolas municipais. Eu tenho certeza disso. Obrigado novamente pela sua presença hoje aqui. Mais uma vez agradeço. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, tropeirismo. Comigo no estúdio, a professora Aida Mansani Lavalle, uma das pessoas que mais entende do assunto no Paraná e provavelmente no Brasil. Professora, nós temos uma imagem do tropeiro que é muito superficial. Isso na sociedade de Ponta Grossa, que surgiu no caminho das tropas, pelo menos em um dos caminhos das tropas. E aí eu gostaria que a senhora nos ajudasse, literalmente, a entender um pouco mais quem é essa figura histórica. Para início de conversa, falávamos um pouco antes de iniciar o programa. Existe uma diferença entre o gauchismo e o tropeirismo, correto? Correto, corretíssimo. Embora muita gente confunda, por falta de justamente um conhecimento mais acurado desse viés histórico que nós vamos falar. Bem, o tropeirismo, ele foi assim uma resposta à procura de transporte quando surgiu o ouro em grande quantidade em Minas Gerais. Houve um movimento populacional em direção a Minas, que foi a primeira marcha de interiorização da população brasileira no período colonial. E isso, com o início de cidades e vilas dentro de Minas, surgiu um problema muito sério, que seria a falta de mercadorias, de alimentos e todo o mais que necessitava uma comunidade para se instalar ali. O transporte foi uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque não existiam estradas, principalmente não existiam estradas carroçáveis. O cavalo não era uma boa solução para esse problema, que o cavalo não suportava tanta carga e andar em altitudes e terrenos muito acidentados. Então, por isso, buscou-se no sul, principalmente no extremo sul do Brasil, principalmente na Argentina, os restos que sobraram de uma criação de muares feito para transportar a prata de Potosí, no Peru. Com isso, iniciou-se então uma busca desses animais para responder à necessidade de transporte que havia para o interior do Brasil. Os paulistas foram aqueles que mais se beneficiaram com esse transporte, com esse comércio, porque em Sorocaba, no século XVIII, iniciou-se uma grande feira de venda desses muares para todos aqueles que queriam montar tropas para carregar mercadorias para Minas e trazer o ouro até os portos do Rio de Janeiro. Então, essa feira de Sorocaba era o ponto de convergência desses muares que eram trazidos do sul. Várias estradas foram abertas. A princípio, é aquilo que eles chamavam a estrada do mar, que é beirando o mar. Passava pela região de Laguna e chegava até os campos de criação do norte do Rio Grande do Sul, e ali eles desciam a serra em busca dos animais. Outras correntes foram surgindo. Em 1733, principalmente, um comerciante português que estava instalado em São Paulo, Cristóvão Pereira de Abreu, ele vem com muitos homens, com muitos escravos e homens, em busca de caminhos novos. E a ele coube, então, a abertura desse caminho de Sorocaba, atravessando os Campos Gerais, e por Curitiba, eles chegavam até a região ali da Lapa, e de lá, procurando a região de Santa Catarina, atravessavam a mata
a chamada Estrada da Mata, e de lá eles seguiam em busca dos animais no Rio Grande do Sul. Esses animais eram então trazidos no retorno e eles para serem vendidos na feira, mas eram apenas em alguns meses, os meses que choviam e que tinha alimentação natural para ajudar a alimentar esses animais. Então o ciclo começava timidamente em setembro, explodia em outubro e novembro, dezembro era menor e até março muito forte. E em começo de abril ainda, quando geralmente em abril abria-se a feira. E esse retorno deles fazia com que eles tivessem que parar por causa das tropas em lugares específicos. Uma distância mais ou menos sempre igual àquela que eles traçavam durante o dia. E ali eles pousavam e esperavam para retornar à estrada e ao caminho. Então nesses lugares foram surgindo as cidades. Primeiro eram pousos perto de fazendas, os fazendeiros forneciam artigos necessitados ali naquele momento para alimentação, para os animais. E assim eles vieram e nós vemos hoje, num ciclo assim contínuo, por exemplo, no Paraná, a região ali do Rio Negro, que é onde eles convergiam, atravessavam o Rio Negro, e paravam um pouco ali, depois na Lapa, depois Palmeira, digamos assim, vamos mostrando mais ou menos, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí, Jaguaraíva, e ali buscavam o caminho para São Paulo. Então, foi importantíssimo nesse sentido. Em outro sentido, Ney, ele foi também importante porque ele criou a figura do tropeiro. O tropeiro geralmente era o homem dono das tropas, que tinha capital, porque eles tinham que levar dinheiro em ouro, moedas de ouro, para pagar os argentinos, que não entregavam a troca de moeda brasileira ou de moeda, vamos dizer assim, de cédulas. Eles não queriam, porque sabiam que teriam grande dificuldade de recebimento mais tarde, de troca. Então, por isso, eram geralmente grandes senhores que mandavam buscar essas tropas na figura de um tropeiro, que era o responsável por esse tráfego, né, por esse trânsito todo que eles faziam. E aí tinham várias coisas que são necessárias entender. A primeira, o Estado, ou naquela época, a província de São Paulo, né, ela cobrava impostos pela passagem do gado. E esse imposto era muito alto para os muares, que eram os principais atrativos desse comércio. Então tinham os chamados registros, que eram os pontos onde eles paravam, eram contadas as tropas, e eles então assinavam um documento de que pagariam em Sorocaba, no final do caminho, ou depois acertavam se era naquele ano ou no próximo, e isso se tornou uma fonte de renda muito alta para o Estado, para a capitania, para a província então de São Paulo, né? Nós aqui do Paraná não éramos ainda um Estado, passamos a ser uma parte apenas de São Paulo, que era dominada por eles. Então todo esse dinheiro não ficava nada aqui, ele convergia para lá. O que ficava aqui era aquele dinheiro trocado nesses pousos, nessas pequenas cidades que iam se formando. Então nós somos fruto disso, somos frutos dos paulistas, dos tropeiros, né? Eles eram de várias localidades, mas um estudo que eu fiz mostra que apesar de ser paulista o movimento, vamos dizer assim, partisse de lá e fosse vendido lá, a maior parte dos tropeiros era paranaense. Castro tinha o maior número de tropeiros entre principalmente 1842 e 1852, quando se fecha esse ciclo para nós, né?
Então, professora, uma dúvida que eu tenho, para início de conversa, a sua introdução foi perfeita, se o programa acabasse aqui já estava bom, mas eu gostaria de alguns dados complementares. Qual era o tamanho das tropas? Quantos moares eram transportados e quantos tropeiros acompanhavam essa tropa? É verdadeiramente inacreditável a audácia, né, deles, porque eles andavam por picadas no meio do mato, tinham que improvisar vals de rios para atravessarem com os animais nadando, né? E eles ali, vamos dizer, pegando barcos e atravessando junto, cuidando, né? Para não desgarrarem os... Mas era assim, geralmente tropas de 200, de 500, de 800 mil, 800 cabeças e de 2.000 até 3.000 cabeças, os grandes tropeiros. Então, por isso... algumas fortunas se fizeram também em função desse comércio e os fazendeiros, principalmente, montavam essas tropas, embora nem todos acompanhassem, não iam eles. Então, eles mandavam um preposto, que era o tropeiro, um homem encarregado desse caminho, desse trânsito que eles faziam. Professora, quantos homens acompanhavam esses rebanhos de 200, 500, 800 ou até 3.000 cabeças? Essas 3.000 eram mais raras, como eu falei, mas acompanhavam geralmente alguns escravos, homens livres eram poucos, eu acredito que eram comboios de no máximo 10 ou 15 homens, pelo que eu pude entender, né? Às vezes até menos, e eles tinham muito medo quando chegava na chamada Estrada da Mata, que era a passagem de Santa Catarina, onde os índios eram ferozes, os xoclengues, e eles esperavam no meio das árvores e aprontavam assim verdadeiras armadilhas para os tropeiros. E muitos foram presos ali, até um homem muito importante de Curitiba foi levado para meio do mato e nunca mais foi encontrado. Ele deixava sinais, deixava escrito em folhas, socorro, mas nunca mais foi visto, né? Então eles se reuniam, iam em grupos, e desses grupos menores eles formavam um grupo maior que era para defesa, que era mais difícil você atacar um grupo maior do que um grupo menor. Eu me admiro muito, quando eu fiz essa pesquisa em São Paulo, eu me admirei muito. Você já imaginou? Sem estradas, sem apoio logístico, fazer um trânsito com 2.000 animais, 800 animais que seja, até 200. É uma coisa assim impressionante, a força, o vigor que esse comércio deu a todos eles. Eu falei de início, respondi a sua pergunta, que existe uma grande diferença entre o gauchismo e o tropeirismo. Veja bem, o tropeirismo, ele impôs um sistema de vida. Esse sistema de vida era o sistema das fazendas, do caboclo brasileiro, né? Porque eles tinham que levar comida. Eles não sabiam o que iam encontrar, né? Então eles levavam comida, geralmente eles levavam feijão, né? Ou mantas de toucinho, que eles faziam o torresmo, que era o feijão tropeiro deles, né? E levavam outros mantimentos também. E principalmente foram levando um hábito que se criou aqui na região, que era a grande produtora de erva mate, o Paraná, eles foram levando o hábito do chimarrão também. Então nós achamos que o chimarrão é gaúcho. Não, o chimarrão é nosso. A erva mate foi levada daqui, o mate era levado daqui, né? Interessante. Então esse costume, as roupas sim eram diferentes, porque o gaúcho, ele não tem a roupa do tropeiro. O tropeiro nosso não tinha bombacha. A bombacha é do Rio Grande, da Argentina. O Rio Grande copiou dos argentinos, dos uruguaios talvez, mas mais dos argentinos. Então é uma coisa a posteriori do tropeirismo, né? E hoje é muito importante porque, mesmo assim, ele traz aqueles antigos costumes da época dos tropeiros, mas há uma diferença total entre o que é gaúcho e o que é tropeiro. Existiu também um outro ramo do tropeirismo, muito mais romântico, que o povo ama, que é aquele tropeirismo que se fazia
de local a local, não pertencia a essa corrente econômica que foi importantíssima. E nem quero chamar a atenção para uma coisa. Ela não foi importante apenas porque trouxe todo esse gado, porque revendiam em Sorocaba para pessoas de vários pontos, da Bahia principalmente, vinha muita gente, até do Mato Grosso começou a aparecer de uma época em diante. Não é por isso, é porque ela foi feita com capitais brasileiros, totalmente, e girou só por dentro do nosso país. Claro que ela tinha ligação também com o comércio exterior, né? Na medida que eles precisavam ir para os portos mais tarde, depois com açúcar, com café, aí serviu para isso também. Porém, ela não, porque o Brasil é um país que se formou voltado para fora. Tudo que nós tínhamos tinha valor se valesse na Europa. Por exemplo, a nossa madeira, a cana-de-açúcar, mais tarde o café. Então o Brasil sempre voltou as costas para a sua população, para o seu mercado interno e jogou tudo isso em direção à Europa, que era o interesse da colônia, que tinha que render para o rei, tinha que render aqueles célebres quintos, os quintos do inferno, como dizia um antigo poeta brasileiro do período colonial, não é? Mas aqui, dentro do país, o tropeirismo talvez tenha sido um dos únicos movimentos puros brasileiros, nossos, gerado com o nosso capital, com a nossa tecnologia da época, que se não foi a mais perfeita, foi a que se adaptou melhor às condições. E com isso, né, valorizou o homem da terra, valorizou o brasileiro, que teve a oportunidade, então, de deixar, principalmente em São Paulo, deixar aquela miséria em que eles viviam, porque São Paulo era a região mais pobre do Brasil. Ela se levantou graças a Minas, porque ela se tornou o ponto de referência de fornecimento, tanto de alimentos, de produtos, como principalmente do meio de transporte para Minas Gerais. O que dá a entender que a cidade de Sorocaba financiou uma boa parte da economia da cidade de São Paulo, já que a feira era em Sorocaba? Não tanto que ela financiou. Veja bem, lá em Sorocaba, o que fez o governo da província? Ele instalou um grande registro, de onde eu peguei os dados, que são os livros que estão no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Ela gerou isso para ter certeza de que todo o imposto seria cobrado e enviado direto para São Paulo, para a capital, para o centro do governo, né? Nós herdamos isso de Portugal, nós sempre fomos centralizados, né? Os grandes retiram tudo que podem e o que sobra são migalhas, né? Nós estamos acostumados com isso. Então, veja bem, eu quando estive uma vez fazendo uma apresentação num seminário em Sorocaba, um congresso em Sorocaba, um congresso de tropeirismo, eu chamei a atenção deles para isso porque eu não vi estudos até agora sobre isso. Em torno de Sorocaba deviam ficar as tropas invernadas até abrir a feira e para eles o gado engordar também, para as tropas de Moares engordar, né? Então o que acontecia? Esses ganharam dinheiro, assim como dos Campos Gerais ganhou dinheiro quem abriu seus terrenos para a invernagem de tropas. E uma coisa interessante também, quem me chamou a atenção para isso foi um professor, ele é pontagrossense, foi uma das pessoas mais interessantes que Ponta Grossa teve, o Dr. Brasil Pinheiro Machado. Ele chegou a ser até interventor, não interventor mais, mas uma espécie de governo no estado do Paraná, com a queda de Getúlio e do Manuel Ribas. Ele exerceu por um pouco tempo isso. Era um professor esplêndido, reconhecido no Brasil inteiro. Então ele olhou para mim e disse assim: veja bem, Aida, a importância disso tudo que você tem que ver é nesse desenvolvimento nosso aqui. Isso aqui que nos levou a essa saída do fazendeiro, onde ele estava plantado nas fazendas, e jogou ele nesse comércio, jogou ele nessa atividade.
aumentou um pouco o número de escravos, porque os escravos não eram necessários anteriormente. Eram muito poucos, né? Muito poucos. Então, se você tem alguma questão a colocar, coloque, né? Que eu fiquei assim, sem saber. Professora, na realidade, eu estava ouvindo atentamente justamente para aprender, né? É impressionante o grau de riqueza e de detalhes que a senhora possui. A senhora já falou, por exemplo, da questão da culinária, do feijão tropeiro, que a gente costuma muito comer hoje em dia o arroz tropeiro, que deve ter sido derivado, um prato derivado criado a posteriori, né? Quando a gente fala da economia de São Paulo, a gente fala também da economia do Paraná, porque a senhora mesmo disse que o Paraná era o sul de São Paulo, então era uma província só, né? Lógico que quem se beneficiou de tudo isso foi a capital da província, mas essas cidades foram surgindo e acabaram enriquecendo com o passar do tempo. Em 1853, o sul de São Paulo é desmembrado e surge a província do Paraná, ainda no segundo reinado com Dom Pedro II. Mas o que eu tenho curiosidade realmente de saber, além disso tudo que a senhora falou, esses homens que acompanhavam as tropas, esses homens corajosos, diga-se de passagem, né? Eles ganhavam bem, porque o dono das tropas ganhava, isso era visível. E eles? Eu encontrei dados muito interessantes, nesse sentido também. Eles ganhavam, evidentemente, eu acredito que até eles deviam ter um tipo de um percentual, não achei assim em termos, mas eles traziam pequenas tropas junto também. Ah, entendo. Eles traziam do patrão e traziam os seus animais à venda, então. Eles também lucravam com isso, né? Também faziam isso. Além do salário que recebiam. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, inclusive aqui para Ponta Grossa, é que existia um registro, por exemplo, do Rio Negro. No começo era o registro do Iguaçu, que era perto de Curitiba. Porém, foram se criando caminhos paralelos para o desvio da cobrança de imposto. Aquele jeitinho brasileiro que já existia por lá. Eu só posso, vamos dizer assim, tapear o fisco, eu vou dar um jeito, né? Então, eles botaram em lugar, tiraram de perto de Curitiba e colocaram no Rio Negro, porque só existia um val no Rio Negro, e era por ali que o gado passava. Então, colocaram, subindo um pouquinho, saindo do rio, uma subidinha que tem, no alto, eles colocaram as casas de registro. Ali vivia o administrador do registro, que era um funcionário muito importante, que era encarregado não apenas de contar os animais, como de fazer o primeiro registro de imposto, que obrigava a assinatura dos tropeiros. Poucos assinavam, outros eles diziam assim, assinatura a rogo. Eles pediam para alguém assinar em nome deles, que eles não sabiam ler, nem escrever. E também, às vezes, um X ou uma cruz, que era do cristão que jurava que ia pagar, né? E então, existia todo esse envolvimento. Porém, eles exigiam das tropas maiores, vamos dizer assim, 200 animais para ir para frente, exigiam uma carta de fiador. Tinha que ser alguém bem importante, de grande destaque e de confiabilidade, que mandasse uma carta junto dizendo que era fiador de fulano de tal, que estava passando com as tropas, que ele conhecia, que ele abonava e tudo mais, tornando-se uma espécie de corresponsável pelo recolhimento do imposto mais tarde. E aqui em Ponta Grossa tivemos pelo menos uma pessoa de grande destaque como fiador, foi Miguel da Rocha Ferreira Carvalhais. E eu consegui ver a assinatura de muitas dessas cartas de fiador. Eram um fracasso, horríveis. Este homem, ele escreveu uma carta e assinou com a letra mais bonita que eu já vi. Era uma pessoa de boa educação, um homem que foi realmente assim trabalhado em escola, que você viu que ele tinha uma letra bonita, ele era um líder mesmo, sabe? Então, por isso,
eu sempre louvei muito a presença dele aqui em nossa cidade, embora ele seja uma das pessoas que menos é lembrada aqui, né? A não ser numa liçãozinha lá de início, que ele foi um dos responsáveis pela separação nossa de Castro, né? Então, por isso, eu estou aqui dizendo do meu orgulho de ter visto isso em relação a uma pessoa que viveu há tanto tempo aqui na nossa cidade. Professora, muito obrigado pela participação nesse bloco do programa Lente Aberta. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, tropeirismo. Comigo no estúdio, uma das pessoas que mais entende do assunto, se não a que mais entende no assunto no Paraná, professora Aida Mansani Lavalle. Professora, a senhora foi perfeita no bloco anterior, tanto que eu falei muito pouco, e quem acompanha os meus programas sabe que eu falo bastante, né? Até demais às vezes. E eu fiquei pasmo com o grau de detalhes que a senhora apresentou em relação à história dos tropeiros. Mas existem sempre algumas curiosidades que surgem em virtude daquela época, né? Claro. E o lado negativo dos tropeiros? Eu comentava no intervalo sobre uma informação que eu recebi, ainda era estudante de jornalismo aqui em Ponta Grossa, na UEPG, do professor Alfredo Class, ele era diretor do museu na época, e ele disse que os tropeiros eram homens perigosos, que eram ladrões de gado, assassinos e estupradores. Eu pensei, mas será? Né? Talvez uma parte, eu não sei. Eles tinham, ou nesse meio também tinham pessoas tão violentas? Olha, como tudo que é muito amplo, você encontra todo tipo de indivíduos. Então, eu acredito que uma maior parte, uma grande parte, a maior parte, fossem de pessoas muito responsáveis. Tanto que o tropeiro era sinônimo de honestidade. Se você precisava se mandar um bem precioso, ou um dinheiro, ou uma carta, certamente para chegar ao seu destinatário, você confiava nele. Quer dizer, era uma pessoa de confiança. Agora, como sempre, tem exceções. Ele levava consigo pessoas rudes, pessoas sem conhecimento. E nesses pousos, eles gostavam de bailinhos, de mulheres mais ou menos fáceis, de bebida bastante. Então surgiam muitos casos. Houve até, inclusive, 1 ou 2 que eu flaguei durante a minha pesquisa de assassinatos e tudo mais. Mas isso ocorre em qualquer outra atividade que você procure. E tem atividades bem mais específicas, como nós estamos vendo hoje, você encontra de tudo. Né? Então nós vamos ver que nesse caso, tinha tudo isso que eu estou te dizendo. Essas festas geralmente algumas acabavam muito mal, né? E também uma coisa interessante que você me falou no intervalo sobre quartos escuros de fecharem as virgens, né? Quando eles iam passar. Bem, as fazendas aqui da região, eu fiz um trabalho muito bom com uma colega minha, a professora doutora Elizabeth Alves Pinto, sobre as fazendas antigas do Paraná. Visitamos uma porção, fizemos um trabalho exaustivo. O que acontece é que ninguém confia em filha solteira. Então, as casas antigas, você entrava assim nas fazendas. Uma sala grande, onde recebiam-se as visitas, um corredor, onde estava o quarto principal do casal, que tinha janela, que tinha a porta para a sala e tudo mais, e o quarto das jovens, que não tinha janela, e tinha uma porta única e que era fechada a chave pelos pais à noite. Não importava se tinha tropeiro, não tinha tropeiro, sempre tinha peão, sempre tinha feitor, sempre tinha alguém passando por ali, uma visita, uma coisa. As visitas nunca eram colocadas dentro da casa. Eles sempre tinham fora de casa quartos reservados onde eles colocavam. Então, talvez com os tropeiros ainda fosse maior o cuidado que eles tinham, né? Eu não encontrei em parte alguma referência ao que você me falou, mas talvez por desconhecimento meu, né? Outra coisa é que se você procurar, e isso foi feito também por essa colega, Elizabeth, num trabalho dela de doutorado, as pessoas que viviam ao longo
desses caminhos. Existiam muitas mulheres que viviam por conta própria, sem marido, e que tinham vários filhos que elas criavam. Muitos deles eram fruto dos tropeiros, não do tropeiro maior, mas daqueles que iam junto com a tropa. Entendo. Tá? Porque eles diziam que o tropeiro era um marinheiro de terra firme, né? Então, não era em qualquer porto, era em qualquer local que eles chegavam, eles acabavam aprontando mesmo, muitos deles, né? Nem todos, e existiam essas mulheres, elas não eram vivandeiras que fossem atrás da tropa se oferecendo, mas no caminho elas viviam de vender muitas coisas, inclusive o próprio corpo. Então isso existiu realmente, e filhos que foram registrados na igreja como sendo de mãe fulana de tal e pai desconhecido. Isso existiu, realmente. Professora, eu gostaria de saber como é que era a vida nesses pequenos povoados que surgiram. Auguste de Saint-Hilaire, quando passou por aqui em 1820 e escreveu o livro Viagem às Províncias do Paraná e Santa Catarina, ele descreve o povoado de Castro de uma maneira um pouco rude. Ele diz que era literalmente um povoado com um pouco mais de 100 casas, cuja população se dividia entre artesãos e prostitutas. Mas eu acho que ele não estava certo. Estava, professora? Quando eu fui professora do mestrado em História na Universidade Federal do Paraná, eu tinha um caminho que era meu só, uma disciplina minha, que era justamente os criadores de gado no Brasil. No começo era só sobre o Brasil meridional, depois sobre o Brasil todo, né? Então eu peguei justamente os viajantes estrangeiros que foram os que melhor descreveram a nossa terra, porque eles vinham com aquela curiosidade, e onde eles passavam eles escreviam, né? E eu fiz um seminário sobre Saint-Hilaire, as obras de Saint-Hilaire. Então o que a gente nota? Ele foi muito minucioso, ele era um homem assim que tinha um conhecimento prévio de sociologia antes que ela surgisse como ciência, como disciplina, como qualquer coisa. Então o que ele fez? Ele olhava com um olhar estrangeiro. Ele veio da França, que era bem mais civilizada, que já tinha séculos de civilização implementada, gente que frequentava universidades como ele frequentou, e ele queria achar nos rincões do Paraná, nas localidades mais simples, em que vivia gente que muitas vezes nem escola havia tido. Ele queria encontrar a excelência do que ele viu na França. Então, era um óculos estrangeiro olhando para um escrito brasileiro, né? Ele valorizou muita coisa que ele viu. Ele gostava das fazendas grandes, ricas, aquelas mulheres recatadas dos fazendeiros, bem vestidas, que mal apareciam para conversar, ficavam reclusas, ou então quando o marido estava viajando que elas iam recebê-lo, mas dentro da maior educação e tudo mais. Ele exaltava muito isso. Em Castro, ele chegou num local, uma localidade que naquela época era pobre, e eles se esforçaram ao máximo para fazer uma recepção para ele, uma festa. Até quando souberam que vinha essa carta do rei, do imperador, pedindo que ele fosse, do rei ainda, era Dom João VI, né? Pedindo que ele fosse bem recebido, até uma casa própria deixaram para ele. Aí ele era um naturalista, né? Ele vinha pegar ervas e estudá-las e caracterizá-las e classificá-las. E ele quis entrar com suas caixas prontas, seus herbários, e não conseguiu, porque a porta era estreita. Então ele achou horrível aquilo, sem perceber que dentro da pobreza dessa cidadezinha, desse povoadozinho pequeno, estava sendo recebido com galas, porque eles eram pobres, eles não tinham. Então eles fizeram uma festa. Bom, o que era para eles uma festa? Era como se fosse no fundo de uma fazenda. Então, tinha bebida, bastante, beberam, se excederam, cantavam músicas não tão do gosto de um jovem francês em viagem científica, e as mulheres, vamos dizer assim, se exibiram lindamente para ele, e isso aí calou fundo nele, né? Ela achou horrível, achou que os versos que eles cantavam eram de mau gosto, e eram mesmo. Mas eram adequados àquela região, àquele momento, àquele estágio de civilização que estava ali. E ele adorou, por exemplo, Carambeí, quando veio aquelas mulheres tão bonitas,
Elas eram paulistas, muitas vezes, que estavam lá casadas e desenvolvendo fazendas muito importantes, casas boas. Elas receberam eles com muita educação, trataram ele bem, comidas boas, tudo. E daí ele gostou. Então, o que você depreende disso, né? Que ele não soube, naquele momento, entender os costumes do lugar e o esforço da população pobre em recebê-lo, né? Eu acredito que uma parte seja isso, né? Eu sou muito paranaense, defendo muito nossas coisas aqui, então eu já vejo desse lado, né? Não sei se eu também estou torcendo um pouquinho a realidade, mas a ele nós devemos esses registros, porque aí, através dele, nós sabemos como era. Então, tudo que nós devemos a ele e a outros viajantes que passaram por aqui é inestimável, embora ele tenha sido muito verdadeiro e muito direto. Ele não parou para observar, mas quem é esta gente? Do que eles vivem? O que eles fazem? Que bens eles têm para serem pessoas de mais alta categoria, né? Professora, como eram os povoados naquele tempo por onde passavam os tropeiros? Que povoados eram esses? Eu chego à conclusão que realmente ele exagerou e muito em relação a Castro e talvez tenha sido bondoso com outras localidades. Mas a verdade é que esses povoados tinham algumas características. Como que eram? Tinha uma pequena igreja, um comércio? Começava sempre com fazendas. As fazendas como aqui Ponta Grossa, por exemplo. Ponta Grossa tinha uma população muito grande. Ponta Grossa tinha muitos fazendeiros que dispunham de bens e tudo mais, fazendas grandes, mas eram fazendas isoladas entre si, não tinha aquela união primeira. Então, a primeira coisa que se fez aqui foi a capela. Em torno da capela, eles começaram a construir as casas desses fazendeiros, né? Que quanto mais perto da igreja, mais rica a pessoa era. Onde hoje é a Catedral de Ponta Grossa. A catedral, em qualquer cidade que você fosse, qualquer povoado que você fosse, vamos dizer assim, vila, o bairro, perto da igreja, sempre os mais ricos, era mais valioso, as construções melhores. Quanto mais afastado, mais simples, e algumas delas eram chão de terra batida, né? As paredes eram feitas de pau a pique, ou seja, varas trançadas, sobre as quais se jogava uma mistura de barro com esterco de animais e palha, apertados, e em cima do que se passava uma mão de cal, né? Então eram essas as casas, de pau a pique quase, como a gente chama, não de pau a pique, mas já uma coisa um pouco melhor, mas ainda assim. Veja, nessas minhas andanças, eu estive em vários locais, inclusive em Castro. Eu fui visitar um quilombo, na Serra do Apom. Eu estive em casa de pau a pique, casa que não tinha nada além de um catre e um fogão feito de barro num cantinho que mal cabia uma panela. Onde o chão estava coberto de casca de vegetais que eles comiam, jogavam ali. Estavam vivendo assim, em pleno século XX, estavam vivendo assim. Visitei outro mais rico, um quilombo em Ventania. Eles construíram uma igreja. Então, o primeiro passo, quando eles se reuniam, os fazendeiros, para formar uma vila, o primeiro passo era a igreja, sempre. Existia comércio na sequência? Comércio. E comércio principalmente porque essas localidades eram na beira do caminho, então eram para vender para os tropeiros, para os viajantes, para os tropeiros. E aqui em Ponta Grossa também, nós temos que levar em consideração o seguinte: antes da cidade se estruturar aqui, o caminho das tropas era outro, não passava aqui por Ponta Grossa. No século XVIII não era por aqui. Eles passavam, por exemplo, você sabe a Fazenda Cambiju, quando você sai ali? Sim, na saída para Curitiba. Ainda no território de Ponta Grossa. Dentro da Fazenda Cambiju existia uma sede maravilhosa que foi derrubada, né? E do século XVIII. E por ali se procurava um caminho que ia dar quase que em Itaiacoca. Tá? Ainda tem restos da passagem
dos animais ali, tem roteiros que eles conseguiram achar, agora não é mais nada disso, é uma fazenda comprada por uma empresa grande e desapareceu tudo isso. Essas partes não sei ainda. Mas ela ia sair, vamos dizer assim, você sabe a Capela Santa Bárbara? Sei, a Capela Santa Bárbara, inclusive, é 100 anos mais velha do que o centro de Ponta Grossa. Né? E daí, por ali, eles atravessavam o rio e chegavam em Castro, por outro local também diferente do que é hoje o povoado, a cidade que era o povoado. Eles chegavam lá no Rio Maracanã, que é pertinho de Castrolanda ali. E por Castrolanda, eles, na fazenda Capão Alto, ali pertinho, eles tinham um oval do rio Iapó e é por ali que eles passavam. Então, por isso, a Capela de Capão Alto foi a primeira daqui, tanto que você tem... O senhor fala a Capela Santa Bárbara. Santa Bárbara, desculpe. Capela Santa Bárbara foi a primeira que tem o registro aqui em Castro, no arquivo da igreja. Eu já pesquisei. Tem batizados, casamentos, óbitos, a partir de 1740 você encontra. E aqui, 1822, que nós temos a primeira iniciativa 23, né, já, a primeira iniciativa de fundação da cidade. E na fazenda Capão Alto tinha uma capela? Eles construíram alguma coisa nesse sentido? Não, né? Dentro da fazenda, tinha capela. Quando eu fui para lá a primeira vez, já a capela não estava mais. Eles tinham dentro de casa uma capela também, muito bonita, mas tinha nos fundos uma capela que a gente via os restos, né? E professora, por que mudou o eixo então daquela região que passa pela Capela Santa Bárbara hoje e veio para o centro aqui de Ponta Grossa, onde hoje nós conhecemos como centro de Ponta Grossa? Vamos dizer assim, a Capela Santa Bárbara era uma coisa, do lado de cá, era importante para nós, mas ela fazia com que os fazendeiros tivessem um longo caminho para chegar lá. Ponto. Castro, a travessia do rio Iapó, bem a leste do que é hoje, né? Na fazenda Capão Alto, na região. Essa fazenda Capão Alto, ela ficou nas mãos dos frades de São Bento por muito tempo. E eles não queriam a passagem dos tropeiros lá perto. Incomodavam, como incomodava aquela multidão de animais que seguiam por ali. Então eles proibiram a passagem ali. E eles tiveram que achar outro local. E o local é hoje Castro, por onde eles passavam. Então, esse deslocamento foi em função de uma proibição dos religiosos que não queriam. Isso no século XVIII ainda, né? Século XVIII ainda. Porque Ponta Grossa surge, o que hoje nós conhecemos como Ponta Grossa, surge no século XIX, em 1823, né? Exatamente, é 1800, ainda é dos anos de 1800, tanto que o registro da capela ainda são dessa época, né? São bem mais antigos que Ponta Grossa, né? Como você falou, quase 100 anos. Professora, nesse processo de construção da cidade de Ponta Grossa, a cidade reunia dois caminhos diferentes, né? Um que vinha de Viamão e outro que vinha das Missões, não era isso? O das Missões não passava por Guarapuava e chegava aqui? Aí, em 1840, a região de Guarapuava, que tinha um vasto criatório, tinha bastante população, eles começaram a querer abrir esse caminho que você está falando, o caminho das Missões. O primeiro registro do gado que não passou por Ponta Grossa e, consequentemente, passou de raspão, mas não passou pelo registro do Rio Negro, foi registrado em 1846. Então, entre a data que eu peguei, 1830 e 1830 e 1846, todos os animais passavam por Rio Negro, né? Que era esse caminho. E depois, em 1846, começa o desvio, e daí são os registros de Guarapuava que chegam até Sorocaba. Eles vão de Guarapuava direto para Sorocaba ou passavam por Ponta Grossa? Passavam por Ponta Grossa também, né? Passavam por Ponta Grossa. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para você que eu achei interessante.
A primeira feira de gado, de Muares, não era em Sorocaba, era em Ponta Grossa. Porque até chegar aqui, eles estavam bem mais próximos de Sorocaba do que quem vinha lá do Rio Grande. Então a grande invernada deles era em Ponta Grossa. Por isso o desenvolvimento maior que nós tivemos aqui a partir de 1840, mais ou menos, 1830, 1840. E os espertos comerciantes que estavam sempre em Sorocaba, eles faziam o inverso. Em vez de esperar que o gado chegasse lá, que o muar chegasse lá, eles vinham direto para Ponta Grossa, comprar bem mais barato e levavam para a feira. Quando eles tinham noção de que a procura ia ser muita e que o preço ia subir, então eles faziam o inverso, eles vinham para Ponta Grossa, compravam aqui dos tropeiros, que daí se viam livre de todo aquele estorvo, vamos dizer assim, e pegavam já o seu dinheiro e eles compravam aqui e levavam para lá. Então a primeira feira de gado, desse tipo de gado muar, né, dos muares, desculpem, que era feito aqui em Ponta Grossa. Bom, isso justifica então por que Ponta Grossa acabou se desenvolvendo mais do que a cidade-mãe que era Castro. Muito mais, porque justamente houve essa oportunidade. E também o que representou o início do desenvolvimento maior de Ponta Grossa foi o final do grande tropeirismo, que é esse ao qual eu me referi até agora, que foi objeto do meu estudo. Foi a ferrovia. A partir de que se instala a ferrovia no Brasil, começa a se instalar, começa a decadência do tropeirismo. Aqui na nossa região, então, no século XIX, vai assistir um lento desaparecimento do grande movimento do tropeirismo. Uma coisa que eu gostaria de ter falado e não falei, foi sobre o que eu achei nos inventários locais, sobre esses homens que ganhavam esse dinheiro tão difícil, né? Dinheiro difícil. O fazendeiro, quando recebia o muar que ele vendeu o ano anterior em Sorocaba, em vez de ele trazer todo esse dinheiro e reaplicar na sua fazenda, ele comprava tudo que ele não precisava em Sorocaba e vinha, repleto de prata. O que se encontra de prata dentro de uma casa de fazenda, às vezes, supera o valor da própria casa, porque a casa não valia nada quase, né? Então, eles traziam chinelinhos de não sei o que para a mulher, que, coitada, às vezes andava até descalça, porque não tinha calçado, não tinha nada, né? Não tinha requinte, não tinha refinamento, a maioria da população daquela época. Ele trazia castiçais de prata, ele trazia, vamos dizer assim, cruz com Cristo feito de prata, tudo aquilo. Coisas que não tinham significado nenhum, numa casa que não tinha nem onde sentar direito, né? Tinha muitas vezes uma mesa tosca, um baú para guardar a roupa e um catre feito de couro de boi para poder dormir. Então, com isso, ele trazia aquela refinada quantidade de coisas que não tinha muito o que fazer. Porém, se fizeram fortunas enormes aqui. Uma delas é do Barão do Tibagi. O inventário deste homem é uma coisa fabulosa, porque eu comparei com um livro sobre a história do café, do Toné, sobre as fazendas do Rio de Janeiro. Ele amealhou tanto dinheiro com as grandes tropas que ele trazia, o Visconde de Tibagi, o Barão do Tibagi, que ele é o sogro do Visconde de Guarapuava, né? Então, o Barão de Tibagi, ele trouxe tanta riqueza para Palmeira que se igualava ao que ele tinha com um fazendeiro de Serra Acima, no Vale do Paraíba. Professora, qual era a expectativa de vida de um tropeiro? A expectativa de vida do tropeiro era menor até do que de um fazendeiro, porque ele estava sujeito a tudo, né? Intempéries, eles pegavam às vezes temporais enormes no caminho, sem condição de abrigo, né? Eles também tinham uma vida mais movimentada que do homem normal, daquele homem assim mais
assentado na sua fazenda. Mas, em compensação, também eles estavam sujeitos a muita, vamos dizer assim, acidentes, né? Os índios, brigas entre eles também que existiam, né? Que eram muito frequentes. Eu acredito que, para aquela época, uma pessoa que chegasse aos 50 anos tinha feito uma grande jornada. Professora, eu só quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que literalmente todos nós aprendemos muito hoje. E eu terminei falando da expectativa de vida justamente para que as pessoas pudessem ter um parâmetro de comparação com o que hoje nós podemos viver, né? E diga-se de passagem, se hoje podemos viver tanto, pelo que a senhora explicou no primeiro bloco de entrevista, que seria o segundo bloco do programa, e nesse terceiro bloco, o bloco final, se hoje nós podemos viver tanto e temos uma qualidade de vida tão adequada, é em parte porque esses homens desenvolveram a economia do interior do Brasil. Ou eu estou errado? Não, você está absolutamente certo. Todo mundo lembra da tecnologia que está hoje, que está se desenvolvendo, da expectativa que nós temos para frente, inclusive a expectativa de vida, né? E esquecem do começo, que é o mais importante. Quem teve a audácia de se embrenhar nas matas, de enfrentar o desconhecido, os primeiros que vieram não sabiam nem o que eles iam achar, não é? Então tinham algumas referências, mas essas referências eram muito vagas. Eles vieram, enfrentaram, abriram caminhos, desvendaram locais, conseguiram, enfim, trazer um pouco da civilização da época até os mais absurdos rincões, né? Você vê, pense um pouquinho, chegar ali perto de Itaiacoca, naquela época, com milhares de cabeças de moares junto, sem saber como iam ter o quilômetro seguinte, o que ia acontecer. São aventureiros, eu acho que foram os aventureiros de terra firme. Se os navegantes do século XV e XVI podem ser comparados aos astronautas pela sua audácia, o tropeiro, ele foi tão importante quanto o bandeirante, porque ele veio, muitos ficaram alojados naquelas localidades que eles viam, né? E promoveram esse surto de população, de desenvolvimento, de conhecimento, porque junto com eles vinham também muitas perspectivas novas, né? Eles traziam também. Todas as informações que a senhora deu aqui são, como eu já disse anteriormente, uma aula de história que vai ficar disponível na internet e que vai com certeza servir de referência para muitas crianças nas escolas municipais de Ponta Grossa, para muitos adultos. Eu aprendi muito hoje. Imagina. E eu tenho certeza que existem outras informações que deveriam ser repartidas com o público. Vejo que na sua mão tem um livro de sua autoria que fala sobre esse aqui é um resumo, da minha tese de livre docência. Chama-se Uma Carreira no Caminho das Tropas, o Registro do Rio Negro, né? Gostaria de mostrar o meu livrinho aqui, ó. E eu lhe passo suas mãos como um presente para você. Professora, se você me der a honra de fazer a sua leitura, eu fico muito honrado. Quem agradece, quem fica honrado com a sua presença aqui, somos eu e a ETV. Obrigado, professor. Muito obrigado. Disponha. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui, prestando essa homenagem a Aida Mansani Lavalle, uma das maiores professoras que nós tivemos na história de Ponta Grossa e uma das pessoas que mais entende, se não a que mais entende, de tropeirismo no Paraná. Um grande abraço e até a próxima semana.